E atualmente a sua filha sabe da sua profissão? Ela sabe, porque quando eu criei um blog, que foi o que eu te falei no início, e depois do blog eu criei um canal. Porque as meninas começaram a me procurar no blog, falando, como é que você começou? Eu queria começar, mas eu tenho dificuldade assim, assim, assado. Eu falei, cara, a galera, nesse formato, o que seria o ideal seria um canal no YouTube. Aí eu fui pro YouTube pesquisar se tinha algum canal. Eu queria fazer um canal no YouTube. E engraçado que o nome que eu joguei lá, eu acabei encontrando uma moça que já fazia sobre. Aí eu falei, caramba, já tem, então beleza. Aí eu criei o meu com outro nome, acho que eu criei com Nina Honorato, porque quando eu comecei eu usava o Honorato. E aí eu criei o canal. E passei a acompanhar o canal dela. Eu só vou fazer um parênteses aqui. Essa semana eu gravei com essa moça que eu assisti o canal dela, que é a Lola Potronieri. Um beijo se ela estiver assistindo. E eu fiquei assim, ai meu Deus. Muda voltas, né? Cara, dá muita volta. E quando eu fui gravar com ela, eu fiquei assim, cara, não acredito que eu vou gravar com a Lola. Eu assisti vídeo dela antes de eu começar. Antes de eu começar, não. Enquanto eu tava começando o meu canal. Então, foi bacana, sabe? E aí eu criei o canal. Comecei o canal de máscara. Eu usava uma máscara assim preta, que era pro pessoal não me reconhecer. E depois, lá pelas tantas, quando eu vim para Cuiabá, houve um momento aí nesse percurso que a minha filha, o pai da minha filha mudou para outra cidade e pediu que ela fosse. Eu falei, você vai se você achar que você quer. Eu não queria que fosse, mas ela falou, não, eu vou lá experimentar como é. E o pai já estava casado, tinha os filhos que ela ia se sentir como irmão, porque era louca para ter irmão e ela não ia ter irmão. E eu falei, não, mãe, eu quero ir lá experimentar até essa coisa do irmão. E foi. E eu me mudei para Cuiabá para ficar mais próximo da logística, né? E daí, nesse período que eu estava em Cuiabá, eu perdi um irmão muito cedo. Ele morreu de 21 para 22 anos. Nossa. De câncer nos linfos, sabe? Nossa. E aí, nesse período, eu falei, cara, a vida é muito curta pra gente ficar se limitando com receio. Só que eu sempre fazia com máscara porque eu estava numa cidade pequena e não era por mim, era por conta das pessoas que estavam ao meu redor ali, né? Tinha que zelar pela imagem da minha filha, do pai dela. Então, quando eu cheguei na capital, ela já não estava mais morando comigo. E eu achei que fosse um assunto que nunca ia chegar até ela, porque é um assunto de adulto. Então, eu tirei a máscara e comecei a fazer o canal no YouTube sem máscara. Dali uns 2 meses, ou acho que até menos, a casa caiu. Ai, ai, ai. Aí ele descobriu que eu tinha um canal no YouTube, que eu era acompanhante. E aí, cara, para todas as coisas assim que eu achava que eu estava preparada para lidar, porque eu sabia que isso uma hora ia acontecer, sabe? Família descobrir, essas coisas todas. Aí, na hora que aconteceu, eu falei, caralho, eu acho que eu não estava preparada para isso. Porque eu não esperava da forma que foi feito isso. Ele descobriu que eu era acompanhante e, imediatamente, ele pegou o telefone e ele contou para a família dele. E a família dele, eles tinham um carinho muito grande comigo. Ela me tratava como filha. As meninas, as tias da minha filha, me tratavam como se fosse uma irmã. Então, tinha um carinho muito grande comigo. E me achava fofinha. Então, eu era a fofinha mãe da fulana. Então, quando essa informação chegou, assim... Fulana é garota de programa, para eles foi um choque. E eles pararam de falar comigo durante os meses. Contaram para minha filha, ele contou para minha filha, levou minha filha numa pracinha, contou para ela. Isso que foi a parte ruim, né? Ele contou, né? Antes o pai também do que um estranho, mas enfim. Mas ela não você tinha contasse, idade. Né? Ela não tinha idade. Mas assim, ó... Tava com uns 16 anos, mais ou menos. Não, ela tem 14 agora. Ela vai fazer 14 agora em dezembro. Ela tava com 11, de 10 para 11 anos. Realmente ela nem tinha idade para entender o que era o trabalho de uma acompanhante. Só que assim, mesmo. Muito cedo. Só que assim, eu sempre fui a mãezona. Eu tinha um negócio comigo que assim, ó, nunca quero ser mãe, mas nunca quis ser mãe, mas já que eu vou ser mãe, eu vou ser a melhor mãe que eu posso ser para minha filha. Então eu sempre fui mãezona mesmo, de jogar, de brincar de esconde-esconde, de passar vergonha na internet fazendo videozinho. Fui sempre mãezona. Assim que eu me separei, o pai dela casou num tempo assim rápido, sabe? E ela achou que eu fosse casar também. Aí eu chamei ela para uma conversa, porque ela fez um desenho todo fofo. Ela fez um marido, ela e um cachorro. Oh, meu Deus! Ela até me explicou, mãe, esse aqui é o seu futuro marido, esse aqui é você, o cachorro e tal. E aí eu falei, então, tenho más notícias. Esse marido aí não vai vir tão cedo. E ela...
Né? Não entendeu. Quem sabe o cachorro? O cachorro tá mais fácil. A gente arruma até 2, os gatos, periquito. Mas eu falei com ela, eu falei assim, olha, a mamãe não pretende casar tão cedo. Tudo bem que o papai casou, tá tudo certo, mas a mamãe não quer fazer isso. A mamãe quer curtir a vida. E eu falei exatamente pra ela assim, ó, a mamãe vai ter namoradinhos. Você vai ver eu recebendo ligações de namoradinhos. Então, não estranhe, a hora que eu tiver um namorado sério, que eu falar, esse é sério, eu vou te chamar, eu vou te apresentar. E ela falou, tá bom, tipo, não entendi nada, mas ok. Então, quando ele falou pra ela o que eu era, ela não entendia nada, mas jogaram muito pra coisa do perigo. Ela chegou pra mim falando, mãe, mas me falaram que você corre muito perigo, que é perigoso, isso e aquilo. Foi pra essa questão que ela ficou preocupada. Aí eu sentei com ela de novo e falei com ela, falei, olha, você lembra quando a mamãe era professora? Ah, sim, então, quando a mamãe era professora, tinha um risco de alguém tacar um apagador na minha testa? Tinha. Tinha risco de a mamãe ser espancada dentro da sala de aula por um aluno? Tinha. Tem risco se a mamãe for trabalhar dentro de um Uber? Tem. Então, ela já tinha essa capacidade para analisar outras situações que corre o risco. Foi o que eu falei para ela, ó, a gente pode estar atravessando a faixa ali, a gente está correndo risco, a gente não sabe. Então, o risco existe, sim, mas eu procuro trabalhar com uma certa segurança. E aí, assim, para você explicar para uma criança nessa idade, que tipo de cliente você... Que tipo de pessoas você lida no seu trabalho. Não é nem que tipo de cliente você atende, é que tipo de pessoas você lida. Falei com ela, a mamãe lida com pessoas normais, empresários, pessoas, professores, médicos, advogados. São pessoas normais, não é ninguém... Porque quando você fala que você é acompanhante, as pessoas já têm uma tendência de achar que você só atende os caras que vêm bêbado, os caras que vêm drogado, uma galera assim pesada, sabe? Não é isso. Você atende pessoas da sociedade comum, que estão procurando ali um entretenimento, que estão procurando ali espairar a cabeça, ele quer um momento só para ele, sabe? Então, mas eu tive que explicar isso para ela de uma forma assim, olha, é um, sei lá, não tá achando a idade dessas coisas, mas é uns profissionais normais, são pessoas normais, que vêm, a gente conversa, enfim, não entra muito em detalhes, mas é nisso, não é né, da forma que explicaram. Aí ela sentiu mais segurança, sabe? Ela ficou mais tranquila nessa questão de segurança, que essa era a preocupação dela. E aí ela fica nessa de, quando eu conto algumas coisas para ela, por exemplo, quando eu fui convidada para ser a colunista do Fatal, eu falei, Yasmin... Falei, mamãe, vai escrever... conteúdo para um site, assim, vai ser bem legal. E ela falou, nossa... Tipo, ela me vê feliz e ela acha, ok, então se minha mãe tá feliz é porque é uma coisa boa. Então ela tem essa confiança de entender que eu consigo... Essa coisa de, se minha mãe tá feliz no que ela tá fazendo, eu confio nela, sabe? Ah, legal. Então tem essa coisa. E quando que você foi convidada para ser colunista do Fatal Model? Como que aconteceu esse convite? Como que aconteceu? O ano passado, eu já fazia o canal lá no YouTube. Quando eu tirei a máscara, eu tirei tudo do ar, porque eu fiquei com receio do que ia ser usado contra mim. Ah, então não... O canal não existe mais. Quer dizer, na verdade, eu coloquei tudo no modo privado, né? Mas tirei o canal do ar, só tem o último vídeo lá de despedida, mas eu tirei os vídeos do ar. E a forma que eu encontrei para continuar fazendo o trabalho de ensinar as meninas, ajudar as meninas a trabalhar nesse mercado, foi escrevendo. Então, eu tinha escrito já um livro que chama Manual do Sexo Pago, que é literalmente um livro, um e-book ensinando ali. Na verdade, ali eu compartilho como que faz, como que eu comecei e tudo mais. Então, o Fatal, ele já sabia que eu tinha... Eles já me acompanhavam aí desde o canal. E quando surgiu o convite, o ano passado... eu não podia fazer o canal no YouTube, porque eu ainda estava com receio de mostrar o rosto por conta do processo de guarda. Então, me convidaram para fazer a coluna. Eu falei, caralho, eu vou ter uma coluna. Que chique, né? Que chique, coluna da Nina. Então, por favor, já acessam lá, que a coluna é bem legal. É coluna da Nina mesmo, não? Chama... coluna da Nina. Agora que você falou, me deu um branco aqui. Por favor, me perdoe. Não, mas tem o site, que é www.fatalmodel.com/blog. Aí vai ter lá. Isso, todos tem os vários textos lá são você que escreve ou tem outras colunistas também? Tem outras colunistas internas da própria equipe do Fatal. Mas daí a minha coluna, a coluna da Nina.
Eu acho legal falar isso. Porque eu falo... Coluna da Nina. E é tão gostoso escrever. E eu sempre falo assim, cara, eu faço com muito carinho. Porque eu estou fazendo o que eu gosto de fazer, que é falar da minha profissão. E ajudando outras meninas a trabalhar de uma forma que seja... A gente usa muito uma palavra que é dignificar a profissão. Então, o trabalho hoje, inclusive, do Fatal é isso. É dignificar a profissão. Hoje a gente dá a nossa cara aqui, a tapa, tipo, você leva, você escuta umas coisas, você passa por algumas situações, mas o objetivo final é isso. E é uma coisa que eu sempre me perguntei, por que eu tô fazendo isso mesmo? Por que eu tô fazendo... A cada comentário ridículo que você lê, Nossa, um tempinho atrás, uns 6 meses atrás, eu recebi um e-mail, assim, e a pessoa, ela me conhecia na minha vida pessoal, ela me mandou um e-mail me esculhambando, falando assim, o que você vai falar pra sua filha quando ela crescer? Você poderia estar fazendo outras coisas, você poderia estar dando aula na faculdade, você poderia isso, assim, você poderia aquilo. Eles se mostram tão preocupados com os filhos da gente, mas ninguém passa esse lava de verdade, né? Eles querem usar isso para atingir de alguma forma. Exatamente, ninguém vai lá pedir a conta da escola particular que ela estuda. O que você vai falar para sua filha? O que você tem a ver com isso? Tá preocupado por quê? Então, assim, a gente realmente são muitas situações, mas já foram, sabe? Hoje em dia eu falo que a gente chega... As pessoas, elas vão... Você vai apanhando tanto no percurso que daí chega um momento que cria calo. E você fala, ok, essas coisas já não me atingem mais. Deixa entrar por um ouvido, sair por outro, né? Chega... Consegue desver, quase que desver o que leu ali. Quase isso. Mas eu falei, eu vou guardar esse e-mail, porque esse e-mail um dia... Eu nunca mostrei esse e-mail para as pessoas, mas um dia eu vou mostrar assim para... Porque se você se apega a essas coisas que as pessoas te falam, nossa, você sofre. Eu sei como que é. Né? Eu já li cada coisa também que se eu tivesse em depressão quando eu tivesse lido aquilo, sei lá o que teria acontecido comigo. Que eu acho que as pessoas esquecem de pensar nisso, né? Que você não sabe como é que tá o estado mental da pessoa que tá lendo aquilo lá. Exatamente. Você tem filho? Você tem filha? Eu tenho uma filha também. Eu acompanhei um pouquinho de alguns posts seus. E eu acho que você vai entender. Se não te perguntaram ainda, vão te perguntar. O que você vai falar pra sua filha? Várias vezes. Né? Já várias vezes. Pensando que sexo existe, é bom pra caralho, vamos fazer. Mas, né, vamos fazer na idade certa. Vamos fazer quando tiver educação pra fazer isso. Quando tiver no momento certo pra isso. Cara, a gente não pode negar que o mercado adulto existe. E as pessoas, elas estão cada vez mais indo estudar isso. Procurar, aprender. Então, eu acho que quando chegar o momento, por exemplo, da sua filha chegar lá, vai ser uma coisa mais tranquila. Espero que sim, né? Vai ser uma coisa mais tranquila. Vai. Eu acho. Da mesma forma, é a profissão da acompanhante, que hoje em dia... E quando eu falo que eu faço com muito amor a coluna, é justamente por isso. Porque eu sempre tive algumas políticas no meu trabalho, assim. Eu levo isso muito a sério. E quando eu fui convidada, que me falaram, a política, a missão é isso, nossos valores são isso. Eu falei, cara, eu não acredito que alguém está vestindo a camisa para defender o que nós estamos já tentando defender. Assim como a Lola Potrinieri, ela já fazia isso lá no canal dela. Eu comecei fazendo isso. Porque eu falava assim, cara... Alguém tem que mostrar esse outro lado da profissão, sabe? E como fazer isso. E não tinha ninguém fazendo isso. Com exceção do conteúdo também dos livros a Lola Benvenuti, os livros dela voltavam muito para a questão da sexualidade. E ela sempre batia nessa questão da sexualidade. Mas a coisa do trabalho da acompanhante, normalizar essa coisa do... Ok, tem pessoas que elas querem fazer sexo dessa forma. Você conhece a Monique Prada? Eu não conheço pessoalmente, mas conheço... Ela também tem um livro, né? Assim... Tem, Puta Feminista. Né? Isso, Puta Feminista, exatamente. Ela também sempre debateu bastante sobre o assunto, os direitos e tal. Porque é um caminho espinhoso, né? A pessoa pegar e lutar por isso. Porque... É espinhoso, é um caminho árduo. É um caminho árduo, né? Posso falar com muita propriedade. As pessoas têm dificuldade em levar a sério. Tem. E de achar que, pra quê? E a gente fala muito do estigma, que é uma profissão muito estigmatizada, porque todo mundo acha que é aquilo que a gente falou no início, que você vai porque você precisa e que você aceita qualquer coisa. Teve uma situação aí, umas semanas atrás... Minha boca vai secando e eu esqueço de tomar água. Quer mais água? Não, aqui tem um líquidozinho aqui. Eu esqueço, vou empolgada falando. Pode beber. Vamos molhar a garganta aí. Eu falei, gente, essa é a minha oportunidade de eu falar tudo que eu penso, então eu vou falar tudo.
Então, se eu estiver falando demais... Não, imagina, a gente ama aqui quem fala bastante. Fala bastante, então eu vim aqui pra isso. Se não gosta, é do contrário, justamente. A gente tem que ficar aqui, né? Puxando. Nossa, a gente fica aqui até meia-noite se você deixar. Porque eu sempre, de verdade, eu sempre esperei por esse momento. Esse momento que eu pudesse falar sobre isso, porque é isso que nós terminamos de falar. Quando você fala que você é uma acompanhante, as pessoas já acham que você, enfim, você não quis trabalhar sério, que você não quis fazer faculdade, que você trocentas outras coisas. E, na verdade, existem muitas meninas aqui hoje em dia trabalhando como acompanhante e fazendo outros trabalhos também. Lá no meu próprio grupo de acompanhante tem meninas. Tem uma menina nutricionista, tem uma menina personal trainer, tem uma menina que faz... Essa saiu, mas ela estava cursando medicina. Tem uma menina de uma advogada, várias advogadas, inclusive. Então, assim, cara, são pessoas normais que falam, beleza, eu gosto muito de sexo a ponto de quero monetizar isso, quero trabalhar com isso. Unir útil ao agradável, né? Exatamente. E eu falo... Não significa que... Porque tem muito essa... vagabunda, né, no estilo, naquele sentido de tipo, não quer trabalhar. Nossa. E tem sempre umas perguntas assim, tipo, mas aí, você vai fazer isso até quando? Porque, ó, tem validade. Ainda mais pra mim, que começou tarde. Uhum. Meu Deus do céu, as coisas que eu escuto. Aí eu fico, tipo, como se você não fosse ficar velho também, né? Pelo amor de Deus. Mas é isso, assim. Então, a gente tá hoje nesse mercado voltando à questão do convite. Quando me falaram disso, da proposta da coluna e tal, eu falei, cara, eu vou fazer exatamente o que eu quero, que é falar da profissão, criar conteúdo ajudando outras meninas para isso, pra gente normalizar essa coisa do, olha, você pode sim falar que você é acompanhante e tal. A única questão, e eu entendo porque eu passei pela situação, sempre pesa mais a questão da família. Sempre pesa mais. E quando aconteceu comigo, eu achava que eu estava preparada e eu sempre pensei comigo assim, para qualquer coisa da minha vida eu penso assim, qual é a pior situação que pode acontecer dentro dessa situação? Eu sempre pensava isso, que era quando a família descobrisse. Uhum. Só que como eu não fui criada com a minha família assim 100% do tempo, eu não tinha laços muito fortes com a minha família, sabe? Mas durante o período do casamento, eu criei laços muito fortes com a família dele. Então, pra mim, foi um baque quando pararam de falar comigo. E eu fiquei... mas eu já sabia que ia ser isso. Depois de um tempo, voltamos. Hoje em dia, você se fala... Só tem uma que ela preferiu ficar, né, do jeito que estava. Eu respeito, porque eu entendo que pra família é difícil entender isso. Eu sempre falo. A família, ela sempre vai ter mais dificuldade de entender, porque a gente cresceu numa cultura... com a questão religiosa muito forte, com a questão cultural, aquela tradicional muito forte de sexo, você não pode falar sexo, você só fala lá com seu marido, com seu namorado. Então, para a família entender isso, e assim, as pessoas elas não têm realmente conhecimento de falar, não, uma menina normal que trabalha, estuda, faz qualquer outra coisa, ela também pode ser uma acompanhante. Mas as pessoas ainda não sabem disso. Uhum. E a gente trabalha hoje exatamente para isso, para fazer as pessoas entenderem que é um trabalho normal dentro da normalidade. Você vai lá, vai encontrar com uma pessoa e tá tudo bem, né? Não tem nada.